Fala seus delícios. Fala seus delícios. Fala seus delícios. Fala seus delícios. Hoje nós vamos aprender sobre estrutura de repetição, estrutura de laços de repetição, for, de forma rápida e direta e com exemplo prático. Então, bora pra tela do PC. Fala meus maravilhindos. Já aqui na tela do PC, a gente vai falar um pouquinho sobre o for. Ele é uma estrutura aí que a gente forma uns laços de repetição, que a gente pode usar aí para incrementar nossos programas e até para controlar algumas coisas, sabe? Eu vou aqui ensinar para vocês, mostrar para vocês qual é a estrutura, tá, básica do for e mostrar aqui como ele funciona, tá bom? Então a estrutura básica, ó, você vai escrever aqui o for, né? Vou zerar ele aqui e a gente vai fazer tudo manualmente, vai fazer explicando. Ó, for, ele já deu aqui, já mudou de cor, já indicando que é uma função, né, aqui do coisa. Você abre e fecha parênteses e abre uma chave e fecha a chave. Se você der um enter, a chave já vem aqui para baixo e dá uma força, tá? Então ele vai ser formado primeiro quando você vai, no caso, nomear uma variável, né? Geralmente a gente usa o i, tá? Uma variável e a gente vai atribuir um valor a ela. Ó, int 0. Aqui a gente vai dar um ponto e vírgula porque dentro da estrutura do for você precisa fazer, digamos, o preenchimento de três coisas, tá? Primeiro, a inicialização, que seria uma variável que você vai indicar, né? E você vai atribuir um valor para ela. Depois você vai fazer a condicionante, que é o que? O laço for ele vai ficar sempre repetindo alguma coisa que você queira até ele chegar nessa condição que você vai impor, e aí ele vai parar de rodar e seguir com o programa com outros dados que você esteja fazendo abaixo, entendeu? Aqui a nossa condicionante vai ser i igual ou menor que 5, certo? Dá um ponto e vírgula para terminar aqui a sentença. E aí depois tem a terceira parte do for, que aí você vai colocar um incremento. No caso, eu vou colocar aqui, ó, i mais mais. Que o que quer dizer o i mais mais? Quer dizer que cada rodada, cada loop que o for for fazendo, o i ele vai aumentar 1. Ou seja, o i aqui é igual a 0. Ele vai executar o programa, ele vai voltar para cá, vai somar, aí vai ficar igual a 1. Executa o programa de novo, soma mais uma vez, vai ficar 2. E assim por diante até chegar ali no 4, certo? Porque eu falo que se o i for, enquanto o i for menor do que 5, a gente executa o programa. Se o i for igual ou maior a 5, então o programa já para, ok? Então eu vou dar aqui, ó, um print, tá? Opa! O print. E eu vou colocar aqui para ele executar i, certo? E no caso, ele vai ser, no caso aqui a gente vai estar executando um contador, ok? Esse programa vai fazer o que? Ele vai executar de 0 a 4, ok? Tanto é que se eu der o play aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Vou explicar melhor como funcionou isso aqui. Ó, i era igual a 0. Ele viu se i é menor que 5, verdadeiro. Então, executa o print e depois incrementa mais 1 ao valor. Ok? Ele era 0, agora ele se tornou 1. Ok? Se tornou 1. I é menor que 5, verdadeiro. Então, executa o programa e depois incrementa. Ok? Incrementou. Depois de 1 ele virou 2. I é menor que 5? Verdadeiro. Então executa o programa. O valor de I, no caso aqui está sendo 2. Ele imprime o 2. Incrementa. Agora ele é 3. Ok? I ainda é menor que 5. Executa. Imprime o valor de 3. Incrementa. E aí assim por diante. Até ele chegar aqui um momento em que o I vai ser igual a 5. Ok? Opa! I é igual a 5. I é menor que 5? Falso, porque I é igual a 5. Então, não executa mais, ok? Parou. E aí ele vai executar agora o que tiver aqui abaixo do código, né? Vamos até dar um exemplo aqui. Ó. Fim do loop, ok? Então vamos dizer aqui que o I é igual a 0. Ele vai então executar, vai contar de 0 a 4 e fim do loop. Se eu mudar aqui o valor para 3, ele vai contar
3 e 4, fim do loop, ok? Então, basicamente é para isso que a gente usa o for, sabe? Pra gente fazer algumas condicionantes, alguns loops que a gente possa controlar, ok? Mostrando aqui para vocês um pouco mais na prática ali, o que a gente vai ver com o for do dia a dia, seria para listar uma lista de arrays, né? Arrays, da forma que vocês quiserem chamar. O que acontece? Um array, não sei qual é o nome que chama essa parada aqui, é nada mais nada menos do que uma variável que você consegue guardar dentro dela vários valores. Ou seja, aqui na tela do PC, ó, eu coloquei aqui string frutas e dentro dela eu consegui guardar 4 valores de string, que são 4 frutas: maçã, mamão, pera e uva, ok? E a gente sabe que para printar isso aqui de uma forma manual, a gente iria usar uma boa camada de código, né? Por exemplo, eu quero frutas posição 0, que aí eu vou mostrar a maçã, depois mostro o mamão. Enquanto são 4 frutas, beleza, show de bola, dá pra fazer manual, ninguém vai morrer por isso. Mas se a gente pega um array list de mais de 20, 30 frutas, como que você vai listar todas elas manualmente? Você vai passar muito tempo. Então a gente usa a estrutura for, que é justamente aqui que eu vou passar para vocês agora. Vou explicar certinho o que eu fiz, ok? For, eu coloquei int i igual a 0, ou seja, o nosso contador vai ser igual a 0. Enquanto i for menor do que frutas.length, o que é esse ponto length? Esse ponto length, na verdade, ele vai ler a string e vai mostrar quantos componentes tem dentro dele. Então aqui nós temos 4 componentes da string. Então frutas.length é a mesma coisa do que 4. Ou seja, enquanto i for menor do que 4, a gente incrementa i++. E aí aqui a gente imprime frutas e o contador das frutas vai ser i. Ou seja, ele vai sempre mudar aqui o i que está dentro e vai sempre listar as frutas de uma contagem de 0 a 3 no caso, né? Porque os arrays a gente conta de 0, 1, 2, 3, ok? E aí a gente dando print, né? Já está printado aqui, né? Ó, dei o print, maçã, mamã, pera, uva. E aí depois que acaba o bloco de for, ele coloca aqui, acabou as frutas, ok? Se eu colocar aqui mais frutas, o programa ainda vai continuar rodando. Por exemplo, goiaba, tá? Outra fruta aqui, banana. Mais uma fruta, manga. Então quando eu der o play aqui, ele vai rodar ainda e vai listar todas as frutas que estão aqui dentro do array list. Por quê? Frutas.length agora mudou o valor. Ele vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então enquanto... Opa, fiz alguma merda aqui. Enquanto o i... Vou colocar a mesma coisa. Enquanto o i for menor do que 7, ele vai incrementar e vai sempre listar aqui frutas de 0 a 6. Ou seja, se eu executar esse programa, maçã, mamão, pera, uva, goiaba, manga e mangue, que é uma nova fruta que eu acabei de inventar. Então ele vai imprimir todas que estão dentro do for, e aí acabou a estrutura de for, ele vai começar a executar o que está fora do bloco de programas do for. Ok? Então é isso que eu tinha hoje para ensinar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui que eu vou me esforçar para responder. E não deixe de seguir e de dar um like, de comentar e fazer tudo aí, que essas paradas aí para criar visibilidade e ajudar mais pessoas que queiram programar em Java, estão começando a programar em Java assim como eu, a aprender com a gente, aprender comigo, aprender com você e todo mundo aprende junto. Um beijo, valeu, delicioso!